Bom dia, igreja. Ah, não dá para dar um bom dia mais forte, não dá? Bom dia, igreja. Bom dia. Escola de Missões, vocês vão ter um desafio. Fazer um bom dia mais forte que o deles. Bom dia, Escola de Missões. Bom dia. Vocês perderam, gente, não tem jeito. Depois de um bom dia desse, vocês perderam. É uma alegria estar aqui na igreja, estar aqui na minha igreja. Todas as vezes que eu subo esse púlpito, eu sempre falo a mesma coisa. Muito temor e um desesperador tremor de estar aqui. Então, já vou pedindo perdão pela voz ofegante, pela tremedeira, porque a responsabilidade aqui ela é enorme. E dessa vez ainda vem acompanhado com as emoções desse 26 de fevereiro, né? De final de uma caminhada muito linda nessa igreja. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, Camila Santana, um dia desses aí atrás, ela falou comigo: Andréia, você faz parte de um ministério à parte nessa igreja. Eu e você fazemos parte de um ministério à parte nessa igreja, que é o ministério do choro, das lágrimas. Então, gente, eu vou pedir para que vocês estejam orando, porque eu pretendo não exercer esse ministério hoje, durante o culto. Nelly já me fez chorar aqui, eu pretendo não exercer esse ministério hoje aqui. Quero muito agradecer o carinho e a confiança da Ana, do Tiago pelo convite, da Esther, a nossa ministra de Educação Cristã. Muito, muito, muito obrigada. A Escola de Missões tem um lugar muito especial no meu coração. A gente tem histórias aí, e viagem missionária, e doce missão, e acampar dentro. Gente, os zeladores da igreja, quando ficam sabendo que vai ter acampar dentro das mensageiras e embaixadas, vocês não têm noção. Que alegria que eles ficam. Foram muitas emoções. E olha, a Larima chegou aqui e falou que as mensageiras, eu participei de várias tortas na cara, de várias disputas entre eles, e que ela falou que as mensageiras sempre ganham. Há controvérsias, tá, embaixada? Falando em nome de vocês, há controvérsias. Fui também advertida pelo conselheiro Mário a falar pouco, porque tem criança aqui. Nós vamos combinar o seguinte, pessoal. Eu vou falar algumas coisas e vou perguntando para quem estiver prestando atenção. Se vocês não souberem responder, vocês vão passar vergonha. Então, vão ficar aqui comigo juntos, certo? Combinado? É uma alegria, viu, Esther? É uma alegria ver essa escola frutificando, crescendo, nas mãos de outros líderes e Deus abençoando. É uma alegria. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, obrigada, Senhor, pela Igreja Batista do Barro Preto. Obrigada, Pai, por essa escola de missões. Obrigada por a visão dessa igreja, pelo amor de missões dessa igreja. E agora nós te pedimos de maneira especial, fala conosco. Que o Teu Espírito Santo visite cada um dos corações que estão aqui presentes. E abra o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Pai, eu sou Tua e eu preciso de Ti. Em nome de Jesus, amém. Nesse mês de fevereiro, me disseram que era só fazer assim, ó. Já. Deu certo. Nesse mês de fevereiro, entre muitas notícias que nos surpreenderam, o mundo, notícias tristes, como guerras e terremotos, nós também recebemos por aí uma notícia, desde o dia 8 de fevereiro, um pouquinho diferente, uma manchete um pouquinho diferente. Nós fomos surpreendidos por um grupo de jovens numa universidade nos Estados Unidos, em Kentucky, que começou um movimento natural, espontâneo, do que alguns teólogos e leigos vêm chamando de avivamento ou despertamento. Jovens ficaram ali 2 semanas, 3 semanas seguidas, orando, cantando, buscando a palavra de Deus. E o mundo inteiro noticiou isso. Eu não quero analisar aqui, não pretendo analisar, não tenho a capacidade de analisar o que estava acontecendo ali, mas 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é justamente essa palavra despertamento. Porque despertamento prescinde que o estado anterior era o sono, estar dormindo. Mas aí a segunda coisa que me chama a atenção é que tem um paradoxo. Porque
Se tratava de jovens em uma universidade. E juventude e estado de sono não combinam. Quando a gente pensa em juventude, a gente pensa em um pessoal agitado. Ontem à noite mesmo, nossos jovens estavam aqui na curtição do luau, movimento. A gente não pensa num povo sonolento, né? Os sonolentos a gente pensa que é os mais velhos. Se bem que a terceira idade, às vezes, dá uns 10-0 na gente. Mas o próprio reitor daquela universidade chamou o público que ali participava de gerações Z e alfa. Nós temos escutado muito sobre gerações e sobre a rapidez como que as gerações vão mudando. Antes eram de 70 em 70 anos, girava uma geração, passou para 50, 50, 40, 50, 40, 40, e hoje se fala de 5 em 5 anos girar uma geração. As gerações Z e alfa compreendem a faixa etária de 5 a aproximadamente 20 anos. Então, pega essa turma toda aqui. E quem são eles? Eles são os nativos digitais. Eles já nasceram fazendo assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Sabe aquele negócio que você e eu lembramos de fazer assim? Tcharam! Vocês lembram, não lembram? Eles não sabem o que é isso, não. Teve uma aqui que falou comigo, eu sei. Eles são os hiperconectados. Eles são aqueles para quem os avós e os pais ligam e pedem, por favor, me ajuda a ligar o tablet, ou me ajuda a preparar um PowerPoint. São eles, são os nativos digitais. Essa é a turma que faz 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho geração Z e alfa em casa. E às vezes eles estão estudando para a prova e estão com fone no ouvido, estudando para a prova e respondendo mensagem no WhatsApp. Já viveram isso em casa? Super conectada. Mãe, a gente dá conta, faz tudo. É uma geração que é envolvida, que defende o meio ambiente, em sua maioria, que por aprender na escola defende o politicamente correto. Porém, é a geração de maior índice de depressão e ansiedade entre jovens e adolescentes de toda a história. Cada vez mais nós escutamos de que esses jovens e adolescentes não querem se casar e não querem ter filhos. No mercado de trabalho, o que os empregadores têm dito sobre as novas gerações que estão chegando agora é que elas são pouco tolerantes a frustrações. Então, chama para dar um feedback negativo. Eles já querem mudar de emprego. Não, a gente não quer isso, não. Pouca proatividade. Tem que ficar falando, vamos fazer. Individualistas, eles vivem no mundo deles, com o fone deles para si. E, às vezes, chamado pelo mercado de trabalho de uma geração apática. Uma turma que está chegando aí dos nem. Já ouviram falar desses? Nem querem trabalhar, nem querem estudar. E vão se acomodando para toda a vida. Essa é a perspectiva mundana de uma geração chamada Z e alfa. Porém, nós temos que lembrar uma coisa. Que uma geração, ela só é formada a partir dos ombros da geração anterior. Ela é formada a partir do legado do que a geração anterior deixou para ela. John Wesley, grande avivalista, diz que o que uma geração tolerar, a próxima abraçará. Eu me lembro, uns 10 anos atrás, que surgiu um filme. E meu filho queria ver. A gente foi olhando em cartaz e vimos o tema do filme. Meu malvado favorito. Gente, quando eu li em cartaz tem gente lá já rindo. Quando eu vi no cartaz meu malvado favorito, eu tomei um susto. Eu fui tomado por uma santa indignação, por um zelo divino. Eu falei, meu Deus, como que nós vamos levar nossos filhos para o cinema para assistir meu malvado favorito? Isso é um absurdo. E falei, e preguei, e o povo estava até levantando a mão depois. Mas aí os dias foram passando. E o filme foi ficando famoso, e todo mundo falava. E o que aconteceu? Aconteceu que eu tolerei. E eu fui ao cinema assistir meu malvado favorito. E a história do filme, né, é uma história tranquila. Tem o Gru, que quer ser no auge da sua ganância, ele quer ser o maior ladrão do mundo. E então ele quer roubar a lua. Ele queria só roubar a lua, gente. Queria só roubar a lua.
isso que ele tinha, ele só queria roubá-lo. E aí aquele malvado, que era o personagem central do filme, que a gente tinha que ficar preocupado com ele, ele chama uma turminha muito interessante para ajudar ele. Quem que era essa turminha? Os Minions, gente. E os Minions é bonitinho demais. A gente não sabe que ser que é aquele, mas que ser mata a gente de rir. Um cutuca o outro tem atrapalhada e tal. E vai indo, e vai indo. E por fim, eu assisti o 2, o 3, o retorno do Gru, a ida do Gru, enfim. Assisti foi tudo. E no final, todos nós passamos a ter um malvado favorito. A Andréia. Está sendo radical demais. Será? Nosso cérebro associa palavras a imagens. Então, se eu falo para vocês mal, vocês vão pensar imediatamente em coisas ruins, em imagens feias. Mas acontece que se a indústria do entretenimento vai mostrando para a gente uma brincadeira entre malvado e favorito, isso pode ir denegrindo e adormecendo nossos padrões morais. Nos preocupamos e dizemos, entre mães, as mães dizem, nossa, mas as meninas estão muito para frente, estão muito independentes, elas estão resolvendo a vida toda, elas vão deixar os meninos para trás, elas não querem se casar, elas não querem compromisso. Jovens, meninos estão dizendo isso, as meninas hoje não querem compromisso, mas sabe o que acontece? Nós toleramos que elas passem a vida lindas, cantando, livre estou, livre estou. Quem está cantando livre estou, e não vou voltar mais, é a menina que está saindo do castelo e deixando a família lá. Ou então, em outros tão lindos, um filme que eu nunca sei o nome da menina, porque sempre que eu falo, o Miguel e a Letícia falam que eu estou errada. Moana, nunca sei se é Moana ou se é Moama. Ela canta assim, vocês querem me corrigir, né, gente? É o quê? É Moana mesmo. Pois a Moana mesmo, ela canta assim, e a gente acha bonitinho demais ela cantando assim, ó. O horizonte me pede para ir tão longe. Não continua cantando, não. E aí, o que acontece? As nossas meninas vão indo para tão longe. O horizonte pediu para ela ir tão longe, sabe de onde? Da casa dela. E assim, meus queridos, de música em música, de filme em filme, inocente, lindo, bonitinho, nós vamos adormecendo as noções de certo e errado, de justo e de injusto. Se uma geração é alicerce da outra, eu fico pensando, onde que nós estávamos, a minha geração, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, onde nós estávamos quando permitimos que novelas e filmes entrassem em nossas casas e ditassem os padrões morais? Onde nós estávamos quando os conceitos como família, autoridade, pensar no bem comum e Deus se tornaram relativos, depende do ponto de vista. Onde que nós estávamos como permitimos que o crescimento da secularização trouxesse o abandono de termos cristãos e de símbolos cristãos na nossa sociedade? Onde que nós estávamos? A verdade é que nós toleramos coisas demais e reclamamos então da geração que colhemos. O Senhor Deus nos diz através do profeta Isaías, ai dos que chamam bem de mal e mal de bem, trevas de luz e luz de trevas, doce de amargo e amargo de doce. Ai! Eu me lembro do Senhor Jesus dizendo a parábola das virgens, que 5 dormiram. Onde nós estávamos, talvez nós estivéssemos dormindo. Ou melhor, sonâmbulos. Porque dormir onde a gente não estava, não. A gente devia estar entre as nossas atividades da igreja indo e voltando, fazendo e achando que estava tudo ok, sem estar acordado, porque o mundo está trazendo para os nossos filhos. Há sim uma necessidade de despertamento, mas não apenas de uma geração, de todas as gerações que estão aqui. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, diz o seguinte, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Veja como vocês andam, não como os insensatos. Aproveitem todas as oportunidades, porque os dias são maus. Esse trecho do apóstolo Paulo dizendo, desperta tu que dormes, ele está fazendo referência ao profeta Isaías. Em Isaías 61a, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. O profeta Isaías, há 700 anos atrás, o apóstolo Paulo, na primeira era cristã, estão falando para o povo de Deus, desperta, acordem, os dias são maus.
É tempo de despertar. Eu não sei se você alguma vez já foi acordado pelo despertador. Já se programaram em casa e colocaram um despertador para tocar? Mas eu creio que a maior parte aqui é Nutella como eu, e o despertador está no celular, não está? Porque os raiz tinha aquele despertador analógico que fazia... Eu não vivi isso. Mas então eu coloco o meu despertador raramente. O Rodrigo costuma me acordar antes, mas quando eu tenho um compromisso muito cedo, eu coloco no despertador. E o meu despertador no celular é bonitinho, gente. Ele toca musiquinha, tlam, tlam, e aí ele vai aumentando aos pouquinhos. De vocês também assim? E mais, o meu tem soneca. Tem função soneca no de vocês? 5 minutos. Tlim, tlim, tlim. Aí você aperta. Não, dormi mais um pouquinho. Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Bonitinho demais. Porém, de vez em quando, no meio da noite, Deus resolve nos acordar. Deus resolve nos despertar. Quando tem uma chuva e um temporal e cai um raio, um trovão do nosso lado. Perto da nossa casa, parece que está na nossa cabeça e a gente acorda assustado. Não tem jeito de colocar mais 5 minutinhos. Deus mandou o trovão ali. Assim aconteceu na história do povo de Deus. De tempos em tempos, Deus levanta homens e mulheres para servirem de alarme para todos nós. São os trovões de Deus. Através do profeta Jeremias, o Senhor diz, Jeremias 25:4, também começando de madrugada, porque ele acorda de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos e profetas. Então ele envia os patriarcas, ele enviou juízes, ele enviou reis, e aí ele começa com os profetas. Vamos ver se essa turma sabe. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Espetáculo. Despertadores que Deus foi mandando ao seu povo. Acordem, acordem, tem coisa errada. Acordem, não se misturem, acordem, vocês estão numa geração mau. E então se fez silêncio na história. 400 anos de total silêncio, que nós chamamos de um período interbíblico. Deus parou de enviar profetas, parou de enviar despertadores. Mas então, ele envia seu último despertador antes da vinda de Jesus Cristo. E o texto que leio é na versão A Mensagem, Isaías 43, diz: trovão no deserto, preparem-se para a chegada do Senhor. Na linguagem mais conhecida, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem era a voz que clamava no deserto? João Batista. O último dos profetas antes da vinda do Senhor Jesus. O trovão de Deus. A vinda e o propósito de João Batista foi profetizado por Isaías e Malaquias. Malaquias, o último profeta, no último capítulo, no último versículo diz: eis que vou enviar aquele que virá no espírito de Elias. O espírito de Elias é o espírito de confronto, o espírito de ousadia. João Batista é primo de Jesus, nasceu alguns meses antes dele. Morava no deserto da Judéia, em Israel, e deu o seu início ao ministério alguns anos antes de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo testemunhou sobre o João Batista o seguinte: eu digo a vocês, João é mais que um profeta. Digo a vocês a verdade, do meio de nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Pessoal, Abraão, Moisés, aquela turma toda top das galáxias. De todos esses que foram nascidos de mulher, não existiu nenhum tão grande quanto João Batista. Simplesmente assim. De todos eles, nenhum era maior. Os outros que nasceram depois em espírito, ele trata diferente. Agostinho, um dos pais da igreja e maiores teólogos de todos os tempos, em seu sermão sobre o nascimento de João Batista, ele brinca e diz que João é a voz e que Jesus era a palavra, era o verbo. Mas nas palavras dele, ele diz assim: João é a voz, o Senhor Jesus, porém, no princípio era a palavra. Lembra o apóstolo João dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João é a voz no tempo. Cristo é desde o princípio, a palavra eterna. Durante esse tempo, Ana, que vocês me deram essa tarefa de preparar, trazer uma mensagem hoje, o Senhor Deus colocou no meu coração falar sobre o primeiro missionário do Novo Testamento.
esse homem, a vida de João Batista. E dela, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, eu encontro mensagens especiais para os pais irresponsáveis, os amigos da escola de missões, para professores e líderes, conselheiros, professores de escola bíblica, líderes, e também para vocês, juniores, crianças, adolescentes e juventude da IBBP. João Batista frequentou algumas escolas e nós vamos ver cada uma delas. A primeira delas é a escola dos pais. Recentemente eu escrevi uma carta aberta ao meu pai, publicada aqui no editorial. E quando eu fui escrever, eu orei. Falei, Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor deseja que eu fale? E as imagens vinham na minha mente de maneira muito nítida. E eu comecei a perceber que na vida de um filho, de uma filha, quanto mais o tempo passa, mais nítido, mais nitidez, mais firmeza nós temos das imagens dos nossos pais, das ações dos nossos pais na nossa vida. A Ju, conselheira dos amigos de missões, me mandou um texto naquela semana e ela falou, é mesmo, Andréia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Qual teria sido o exemplo de pais que arrastou a vida de João Batista? Quem foram seus pais? João Batista era filho de Isabel e Zacarias, um casal idoso que não podia ter filhos. E segundo Lucas 1, 5 e 6, eles eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando, quando um tem que tratar com o outro, quando um tem que se relacionar, conversar, o que Deus viu e encontrou nesse casal foi integridade e obediência. Quando João foi crescendo, eu tenho certeza que nas memórias dele, o que ele via eram os pais indo à sinagoga, os pais, a família ajoelhada buscando ao Senhor, momentos em que cantavam e oravam. Ele tinha, com certeza, um exemplo que arrastava. E a narrativa continua. E aqui um trecho que eu acho belíssimo. Aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu. Andréia, mas que texto assim que você está achando tão lindo? O que é lindo nisso? É que era simplesmente mais um dia comum na vida desse homem. Ele era um sacerdote. Ele estava literalmente cumprindo a sua obrigação de ir trabalhar, mas nós temos vivido sociedade em que ir trabalhar é chato, em que rotina é cansativa, em que a gente quer viver de altos e baixos. Ele é diligente e nas rotinas da vida, meus queridos, Deus nos encontra e nossos filhos nos veem. No dia a dia, na canseira de fazer tudo do mesmo jeito, sem ninguém estar vendo, sem aplausos, Deus nos encontra e os nossos filhos nos veem. Foi na rotina de apacentar os rebanhos do seu sogro, um trabalho nada promissor, foi que Moisés encontrou com a sarça ardente. Foi na rotina de malhar o trigo debaixo do lagar que o anjo do Senhor encontrou Gideão, fugindo ali dos midianitas. Foi na rotina cansativa de lavar as redes, depois de uma noite inteira pescando e não ter pescado nenhum peixe. Pedro estava lá lavando as redes. O Senhor Jesus pediu para entrar no barco, depois mandou que ele lançasse as redes mais ao fundo. Foi na rotina de servir a Deus como sacerdote, num dia normal, comum, que o anjo apareceu a Zacarias. Chesterton, grande pensador e escritor cristão, que influenciou demais C.S. Lewis, diz o seguinte, a coisa mais extraordinária do mundo. É um homem comum, com a sua esposa comum e os seus filhos comuns. Na sociedade do espetáculo, a gente não está acostumado com as coisas rotineiras e a gente acha que é tudo normal. Mas não é não, gente. A coisa mais extraordinária da vida não se dão nos palcos ou nos grandes eventos, elas se dão hoje. Ela não está no futuro nem no passado, ela está no agora. Em falar com o filho, vai tomar banho, escova seu dente, lê a sua Bíblia, e na hora que a gente vai arrumar para vir para beber, uma confusão, não sei na casa de vocês, mas lá em casa uma confusão, está atrasado, toma banho, o outro reclama, está no banheiro, sai. É assim lá também?
rotinas da vida, onde Deus nos encontra. Mas além da integridade e obediência, além da diligência, esse casal ainda nos ensina mais. O anjo diz a Zacarias o seguinte: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Mark Batterson, um escritor norte-americano, diz: quando há oração, prepare-se, porque tudo pode acontecer. O casal já era idoso, já não tinha perspectiva, mas ele continuava crendo no impossível. Pais, mães, avós, creiam no impossível. E eu não estou falando apenas para crianças, para pais de crianças, mas para adultos. Mônica, mãe de Agostinho, orou por 33 anos pela conversão do seu filho que estava no mundo. Há esperança. Esse homem se tornou um dos maiores teólogos da história. Não desanimem, porque Deus vê no seu secreto a sua oração pelo impossível. Ele viu a oração de Zacarias e atendeu o seu pedido. Isabel ficou grávida. Isabel fica grávida. Todas as promessas estão cumpridas. João Batista nasce. E então Zacarias ensina mais ainda como um pai para a gente, porque depois que João Batista nasce, ele compõe uma canção lindíssima de adoração a Deus. Mas não apenas isso. Nessa canção ele olha para o seu filho e diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo e irá adiante do caminho do Senhor, preparar-lhe o caminho. Esse pai aprendeu a proclamar as promessas do Senhor na vida de seus filhos. E isso é importante hoje. A palavra diz que na boca, na língua está o poder da vida e da morte. O que nós temos dito aos nossos filhos? Zacarias e Isabel eram pessoas imperfeitas. Isso se prova, primeiro, no corpo de Isabel, que era estéril. Quer dizer que pais e mães, por causa do pecado, por causa da queda, nós somos corruptíveis, nós temos em nossos corpos doenças. E aqui eu digo doenças físicas, que envolvem o corpo, que envolvem a mente, que envolvem as emoções. Deus não escolhe perfeitos, completamente perfeitos, porque não os existem. E eles também tinham problemas na fé deles, porque essa história toda é linda, mas quando o anjo chegou para ele e falou, ele duvidou. E aí o anjo falou: está duvidando? Vai ficar calado, pra você não causar dúvida para ninguém. E ele teve que ficar calado durante um tempo. Pais imperfeitos, mas que buscam ao Senhor. E ali, nos bastidores da vida, no silêncio da vida comum e ordinária, dentro de casa, mais uma vez eu lembro vocês, é onde Deus nos encontra. E é onde os nossos filhos nos veem. O que ambos têm visto. A segunda escola de João Batista foi o deserto, a escola da preparação. Os pais foram a escola do silêncio, dos bastidores, mas ele frequentou a escola da preparação. E o texto de Lucas 1:80 diz o seguinte: o menino, João Batista, crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de se mostrar a Israel. Costumamos associar a ideia, atrelar a ideia de deserto a um período de sequidão, a de tristeza, falta de rumo, sem água, aridez. Mas quando Deus está no deserto, ele frutifica. Se a gente se lembrar de Oséias, em Oséias o Senhor Deus diz assim, falando sobre a nação de Israel: eu a atrairei ao deserto e ali lhe falarei ao coração. Foi no deserto. O deserto também, aqui eu vou chamar o deserto, se a gente olhar os exemplos bíblicos, como tipo um ILC, Esther. Mas eu vou chamar de Centro Avançado de Capacitação e Desenvolvimento da Liderança. Quer ver? 40 anos de Moisés no deserto antes dele começar o ministério dele, com o povo de Israel. 40 anos do povo de Israel se tornando uma nação separada do Senhor, aonde? No deserto. Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, foi chamado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. 40 dias de preparação. E mais, 3 anos de Paulo. Paulo, antes de sair pregando aos gentios, ele passa 3 anos estudando aonde? No deserto. Ô, gente, nós precisamos de um deserto para a gente se matricular. Com João Batista não foi diferente. Nós não sabemos exatamente quem foram os tutores dele, mas nós sabemos que no judaísmo antigo, as crianças de sexo masculino, de 5 a 20 anos, frequentavam as escolas da sinagoga. E eu acho lindo demais o nome que dão às casas do livro.
Eram lá que eles aprendiam a Torá e o Talmud. Apesar da gente não saber quem foram os tutores de João Batista, a gente sabe que eles fizeram um trabalho muito bem feito. Porque esse homem chegou conhecendo extremamente a palavra. Conhecendo as profecias, mas não só conhecendo, sabendo interpretá-las. Porque, afinal de contas, na época dele, estava cheio de escriba, cheio de fariseu, que profundos conhecedores das Escrituras, mas não souberam interpretar a vinda do Filho do Homem. Ele sabia. E mais, gente, ele teve um professor de retórica, de oratória fantástico. Porque de vez em quando ele soltava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Todo mundo ficava espantado, era o trovão. Aqui, nesse momento, eu quero me direcionar especialmente aos meus companheiros de missão na educação cristã. Conselheiros da Escola de Missões, professores da Escola Bíblica, do Instituto de Liderança Cristã, servos que atuam no Ministério de Semear. Vocês têm uma importância singular na preparação do povo de Deus. Vocês são a escola no deserto. Tiago diz no capítulo 3 de sua carta o seguinte: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com rigor maior. Em outras palavras, Esther, pessoal, não é para todo mundo vir para o MEC, não. Porque o negócio aqui é feio. Nós seremos julgados com um rigor maior. Por quê? Porque recai sobre nós uma responsabilidade tremenda. Nesses dias em que nós temos relembrado muita coisa como família, né, pai? Desses 38 anos, eu cheguei aqui com 4 anos de idade, façam as contas. Ou não. Eu tenho louvado a Deus pelo quanto eu fui edificada nessa igreja, através do trabalho da educação cristã. E aqui, vocês me dão licença, eu quero citar alguns nomes. Eu estou muito feliz porque Deus faz tudo perfeito. Deus trouxe aqui hoje pessoas da minha geração. Eu te vi, Dani. E estou feliz com você aqui. Elaine, Vanilza. Uma turma que viveu o que eu vou falar aqui. Fui abençoada na infância por pelas professoras Raquel Gonçalves e Rosimeire Gonçalves, que foram coordenadoras, diretoras do departamento infantil, muito antes do Semear, o precursor do Semear. Lembro dos flanelógrafos e lembro das historinhas para eu colorir. Eu fui impactada, e aqui eu já dei esse testemunho muitas e muitas vezes, pela vida da tia Nilza Pancini, que coordenava o departamento de juniores, o pré-teens, da minha época. Tia Nilza promoveu com que eu decorasse muitos e muitos salmos, porque eu queria ganhar, não é porque eu era boa, não, porque eu queria ganhar os concursos, que ela dava bala depois. A tia Nilza juntava a gente, cerca de 20, 30 pré-teens, e colocava todo mundo para fazer visitas nos finais de anos, todo final de ano, nas casas de idosos, nas casas de pessoas carentes da igreja, para a gente cantar, para a gente orar. Ela colocava a gente para evangelizar, marca que eu jamais vou esquecer na minha vida. Meus professores de EBD, e aqui cito tia Célia, minha professora de EBD de adolescentes, onde eu chegava e já estava ali pronta para dar aula. Louvo a Deus pela vida da Crisolita. Crisolita, esposa do pastor Otacílio. Crisolita era a líder da união de treinamentos. Na nossa época, nós não tínhamos escola de missões, mas às 6 horas funcionava a união de treinamento. E ali foram despertados muitos dons. Eu louvo a Deus pela vida da Rosilene Nazar, que nos encaminhou num final de adolescência e início de juventude forte. Eu e toda a minha geração, e elas estão aqui, sabem que nós temos muito que agradecer, porque foram grandes homens e mulheres de Deus que nos abençoaram. Deus tem me dado a oportunidade hoje, através da Convenção Batista Mineira, na gerência de crescimento cristão, de viajar pelo Estado, levando capacitação, e eu dou a capacitação especialmente para os educadores. E o que eu tenho dito para eles, e eu quero dizer para os educadores dessa igreja hoje, incansavelmente eu tenho dito, a palavra de Deus é inerrante, é imutável, e os princípios são inegociáveis. Todas as vezes que formos preparar nossas mensagens, nossas aulas, as nossas dinâmicas, isso tem que ficar em primeiro. Ela é imutável, ela é inerrante, e os princípios são inegociáveis. Porém, queridos, estratégias, métodos didáticos, eles precisam ser contextualizados. Porque a educação tem que ser encantadora. Tem que ser apaixonante.
conheçam a palavra, transbordem dela, amem seus alunos e peçam a Deus favor e criatividade. Busquem se preparar melhor para darem aulas encantadoras. Falo aqui, mais uma vez, diretamente ao Semear, feliz que o pastor Luciano está aqui, a EBD, ao ILC e a Escola de Missões. Eu sei bem, educadores, que são 52 domingos, especialmente para a EBD, 52 domingos. Eu sei do tempo que nós temos que, como professores, que nos afastar de todo mundo, de festas, de qualquer coisa, para a gente preparar uma lição. Eu sei da decepção daqueles dias em que você acha que sua aula vai bombar e aparece um ou dois. Eu sei dos desgastes, do cansaço dos acampamentos, das viagens missionárias e dos acampamentos. É uma alegria, mas essa turma trabalha pra caramba. Eu sei da dor, às vezes, dos pais que não entendem alguma coisa e às vezes falam com a gente de uma maneira que dói, que machuca. Eu sei. Mas eu quero dizer para todos vocês, não desistam. O trabalho de vocês no Senhor não é vão. Sei que às vezes, literalmente, parece que a gente está clamando no deserto sem ninguém e a gente está lá gritando. Mas, queridos, lembrem-se que é do deserto que Deus chama seus trovões. É do deserto que o Senhor levanta trovões como esses daqui. E trovão é prenúncio de chuva e chuva de colheita abundante. A terceira escola frequentada por João Batista é a escola da identidade. Falamos aos pais pela escola dos bastidores, falamos aos conselheiros, professores, pela escola no deserto, mas ainda falta a última escola e essa escola é para vocês. É a escola da identidade. Jovens e adolescentes da igreja que não estão aqui, os que estão aí, é para vocês. João Batista foi um jovem exatamente como vocês. Mas a palavra diz que ele andava de um jeito esquisito. Ele vestia umas roupas esquisitas demais, um negócio de pelo de camelo, um cinto de couro, um negócio esquisito, comia gafanhoto. Olha que coisa esquisita. Ele era esquisito, mas por que ele agia assim? Porque não era apenas a pregação dele que precisava soar como um trovão, mas a vida dele tinha que brilhar como um raio. Tinha que ser diferente. E aí, alguns de vocês, deixa eu ver quem. Belinha. Não vou perguntar nada não, Belinha. Belinha pode falar comigo. A tia Andréia. Mas é claro que ele vai ser diferente, claro que ele vai ser especial. Afinal de contas, um anjo apareceu para a mãe dele, para o pai dele, e falou, ó, vai vir um homem maravilhoso, vai vir um homem grande diante do Senhor. É claro que ele vai ser especial. A gente não, a gente é normalzinho, normalzinho. Não é bem assim. Pensando dessa forma, a gente corre o risco de eliminar o livre-arbítrio e as escolhas pessoais do próprio João Batista. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que foi preso na Segunda Guerra Mundial e ficou lá no campo de concentração, ele ficou ali sofrendo, mas também observando as pessoas. Sobre uma mesma circunstância doída para todo mundo, cada um reagia de uma maneira diferente. Cada um escolhia reagir diferente. E sabe de uma coisa? Não foi só João Batista que teve um anjo que apareceu. As Escrituras nos contam também, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, que um outro menino muito especial, um anjo apareceu para a mãe dele. Quem foi? Sansão. E aí o anjo apareceu e falou, você vai ter um menino especial, ele vai livrar o povo de Israel. Ela ficou tão apavorada que ela falou com o pai de Sansão, aqui, tomara que ele volte para falar para a gente como é que a gente vai tratar ele. E sabe o que aconteceu? O anjo voltou. Voltou e falou, vocês vão tratar assim, ele não pode cortar cabelo, ele tem que fazer voto de Nazireu, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai comer isso, papapá, deu todas as instruções. A mãe e o pai de Sansão fizeram tudo direitinho, mas sabe o que aconteceu? Sansão escolheu desobedecer aos pais. Escolheu desonrar a Deus. Deus cumpriu a sua palavra. E foi fiel a Sansão até o final da vida. Mas o fim dele foi muito triste. Olhos rasgados. Entregando toda a sua força na mão de quem não valia. Escolhas, meus queridos. É muito sério. Outros exemplos nós temos na Bíblia. Caim, antes de matar Abel,
Deus percebe a ira de Caim contra seu irmão e Deus vai até a Caim e diz: Caim, o seu desejo, a sua vontade é de esmagar seu irmão, eu estou vendo. Mas cumpre a você dominar seu desejo. Cumpre a você. Eu sei que tem gente aqui que já teve vontade de esmagar o irmão. E Deus diz, olha quem falou, vocês viram ali, né? Cumpre a você dominar isso. Cumpre a você escolher o melhor. Caim escolheu o melhor, gente? Não. Mas nós temos o exemplo de Daniel, que escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Nós temos o exemplo de José, que escolheu não se deixar seduzir pela esposa de Potifar. João Batista escolheu cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é o segredo de fazer boas escolhas, de amigos, de namoradas, de vida? Sabe qual é o segredo? É saber quem nós somos. O ministério de João Batista bombou tanto, mas bombou tanto, ele era tão importante, que o pessoal já achava que ele era o Cristo. E perguntaram: quem que é você? Você é o Cristo? Mas ele sabia exatamente quem ele era. E ele disse: eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei caminho reto ao Senhor. É lindo isso, porque esse menino repetiu o que a Escritura dizia sobre ele. Esse é o segredo de escolhas e de entender qual é a nossa identidade. Recentemente, numa reunião do Ministério da Família, alguns pais muito preocupados disseram, em lágrimas: o mundo está atacando a identidade dos nossos filhos, quem eles são. Estão dizendo que eles são uma coisa, estão dizendo que eles são diferentes, mas que eles têm que ser iguais a eles lá. Queridos jovens e adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto, o único jeito de afirmarmos a nossa identidade é através das Escrituras, é conhecendo as Escrituras. E a partir delas vocês farão as melhores escolhas. Então, nessa manhã, eu queria lembrá-los quem vocês são à luz das Escrituras. Em Romanos, vocês são chamados de filhos amados de Deus. Em Efésios, de escolhidos e separados por Ele de antemão para as boas obras, para influenciar o mundo, para encher esse mundo de projetos lindos e maravilhosos do Senhor. Em 1 Pedro, vocês são chamados de geração eleita, não é alfa, beta, apático ou isso ou aquilo. O que a palavra de Deus, que é atemporal, diz sobre vocês, é que vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo adquirido, para quê? Para anunciar as grandezas do Senhor. Ainda é João quem diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são... É fortes a resposta, vamos falar alto? Jovens, eu vos escrevi porque vocês são... Tá baixinho. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são... Fortes. Vocês são, queridos, preparadores do caminho do Senhor. João Batista foi um modelo missionário para a primeira vinda, mas esses são os modelos de missionários para a segunda vinda do Senhor Jesus. Vocês são os que têm direito de ir na escola, enquanto as amigas estão usando aquelas roupas que nem são roupas, vocês têm direito de se vestirem diferentes. Porque vocês são escolhidos. Vocês são separados. Olha o ministério das lágrimas. Vocês têm direito de não aceitar palavrões, de não falar palavrões. Vocês têm direito de escolher se comportar diferente. Enquanto os colegas dizem, tá tudo normal, homem e mulher é a mesma coisa, tem ideologia disso. Vocês são separados para algo diferente. Vocês estão preparando o caminho do Senhor. É isso que Deus fala sobre vocês. Há um chamado e um propósito para cada um de vocês, jovens e adolescentes, Igreja Batista do Barro Preto. Jesus Cristo diz na grande comissão: vão a todo mundo, falem de mim, anunciem o evangelho, até que eu venha. E durante todo esse culto, esses jovens proclamaram que em nome de Cristo eu vou às nações, eu vou aos meus vizinhos, eu vou aos meus colegas, eu vou. Só que, querida Igreja Batista do Barro Preto, para que eles possam ir, há uma urgência de um despertamento. A urgência do surgimento de uma geração de pais como Isabel e Zacarias. Com diligência, com integridade, com vida de oração, imperfeitos, mas buscando, falando, proclamando as verdades do Senhor sobre os nossos filhos.
Há uma urgência do surgimento, do crescimento de escolas no deserto, de professores que amem a palavra, que impactem a vida dos seus alunos. Há uma urgência desse despertamento. Por quê? Porque a geração de João Batista já está diante de nós. Pode ser que não seja nesse momento a segunda vinda, mas pode ser no neto deles, nos bisnetos deles. E são eles que vão preparar esse caminho. Eu concluo trazendo à memória a pregação daquele que clamou no deserto. Ele dizia, e é aqui para vocês, querida igreja, arrependei-vos do sono, pois vos é chegado o reino de Deus.